Ano Bíblico. A Bíblia de Gênesis a Apocalipse em um ano. Edição Almeida, revista e atualizada. Josué, capítulos 11 a 14. Outras vitórias de Josué. Tendo Jabim, rei de Hazor, ouvido isto, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, e ao rei Sinrom, e ao rei Aksaf, e aos reis que estavam ao norte na região montanhosa, na Arabá, ao sul de Quinerete, nas planícies e nos planaltos de Dor, ao lado do mar, aos cananeus do oriente e do ocidente, aos amorreus, os heteus, os ferezeus, os jebuseus nas montanhas e aos heveus ao pé de Hermon, na terra de Mispa. Saíram, pois, estes e todas as suas tropas com eles, muito povo, em multidão como a areia que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Todos estes reis se ajuntaram e vieram e se acamparam junto às águas de Merom para pelejarem contra Israel. Disse o Senhor a Josué: não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, já os terá traspassado diante dos filhos de Israel. Os seus cavalos já retarás, e queimarás os seus carros. Josué e todos os homens de guerra com ele veio apressadamente contra eles às águas de Merom e os atacaram. O Senhor os entregou nas mãos de Israel, e os feriram, e os perseguiram até a grande Sidom, e até Misrefote-Maim, e até ao vale de Mispa, ao oriente. Feriram-nos sem deixar nem sequer um. Fez-lhe Josué como o Senhor lhe dissera. Os seus cavalos já retou, e os seus carros queimou. Nesse mesmo tempo, voltou Josué, tomou a Hazor, e feriu a espada o seu rei, porquanto Hazor, dantes, era a capital de todos estes reinos. A todos os que nela estavam, feriram a espada, e totalmente os destruíram, e ninguém sobreviveu, e a Hazor queimou. Josué tomou todas as cidades desses reis e também a eles, e os feriu à espada, destruindo-os totalmente, como ordenara Moisés, servo do Senhor. Tão somente não queimaram os israelitas as cidades que estavam sobre os outeiros, exceto Hazor, a qual Josué queimou. E a todos os despojos destas cidades e ao gado, os filhos de Israel saquearam para si. Porém, a todos os homens feriram a espada, até que os destruíram, e ninguém sobreviveu. Como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué. E assim Josué o fez. Nenhuma só palavra deixou de cumprir de tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Tomou, pois, Josué toda aquela terra, a saber, a região montanhosa, todo o Neguebe, toda a terra de Gósen, as planícies, a Arabá e a região montanhosa de Israel com suas planícies, desde o monte Aalaque, que sobe a Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, ao pé do monte Hermon. Também tomou todos os seus reis e os feriu e os matou. Por muito tempo, Josué fez guerra contra todos estes reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeão. Por meio de guerra, as tomaram todas. Porquanto do Senhor vinha o endurecimento do seu coração para saírem à guerra contra Israel, a fim de que fossem totalmente destruídos e não lograssem piedade alguma. Antes, fossem de todo destruídos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Naquele tempo, veio Josué e eliminou os anaquins da região montanhosa, de Hebrom, de Debir, de Anabe e de todas as montanhas de Judá, e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Nenhum dos anaquins sobreviveu na terra dos filhos de Israel. Somente em Gaza, em Gate e Asdod, alguns subsistiram. Assim, tomou Josué toda esta terra, segundo tudo que o Senhor tinha dito a Moisés, e Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões e tribos, e a terra repousou da guerra. Os reis vencidos por Moisés. São estes os reis da terra, aos quais os filhos de Israel feriram, de cujas terras se apossaram da além do Jordão para o nascente, desde o ribeiro de Arnon até ao monte Hermon,
e toda a planície do Oriente. Seom, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom e dominava desde Aroer, que está à beira do vale de Arnon, e desde o meio do vale e a metade de Gileade até ao ribeiro de Jaboque, limite dos filhos de Amon, desde a Campina até ao mar de Quinerete, para o Oriente, e até ao mar de Campina, o mar salgado, para o Oriente, pelo caminho de Bet-Gessimode, e desde o sul, abaixo de Asdod e Pisga, como também o limite de Og, rei de Bazã, que havia ficado dos Refaíns, e que habitava em Astarote e em Edrei, e dominava no Monte Hermon, e em Salca, e em toda a Bazã, até ao limite dos Gesuritas e dos Maacatitas, e metade de Gileade, limite de Seom, rei de Hesbom. Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel feriram a estes, e Moisés, servo do Senhor, deu esta terra em possessão aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. Os reis vencidos por Josué. São estes os reis da terra aos quais Josué e os filhos de Israel feriram daquém do Jordão para o ocidente, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até ao monte Halaque, que sobe a Seir, e cuja terra Josué deu em possessão às tribos de Israel, segundo as suas divisões, a saber, o que havia na região montanhosa, nas planícies de Arabá, nas descidas das águas, no deserto e no Neguebe, onde estava o Eteu, o Amorreu, o Cananeu, o Ferezeu, o Eveu e o Jebuseu. O rei de Jericó, um, o de Ai, que está ao lado de Betel, outro. O rei de Jerusalém, outro. O rei de Hebron, outro. O rei de Jarmute, outro. O de Laquis, outro. O rei de Eglon, outro. O de Gezer, outro. E o rei de Debir, outro. O de Geder, outro. O rei de Horma, outro. O de Arade, outro. O rei de Libna, outro. O Adulão, outro. O rei de Maquedá, outro. O de Betel, outro. O rei de Tapua, outro. O de Éfer, outro. O rei de Afeca, outro. O de Lazaron, outro. O rei de Madom, outro. O de Razor, outro. O rei de Simron-Meron, outro. O de Aksaf, outro. O rei de Taanac, outro. O de Megido, outro. O rei de Quedes, outro. O de Jocneão do Carmelo, outro. O rei de Dor, em Nafate-Dor, outro. O de Goim, em Gilgal, outro. O rei de Tirza, outro. Ao todo, 31 reis. As terras ainda não conquistadas. Era Josué, porém, já idoso, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: Já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para se possuir. Esta é a terra ainda não conquistada, todas as regiões dos filisteus e toda a Gesur, desde Sior, que está defronte do Egito, até ao limite de Ecrom, para o norte, que se considera como dos cananeus. 5 príncipes dos filisteus: o de Gaza, o de Asdod, o de Asquelon, o de Gate e o de Ecrom. Ao sul, os aveus, também toda a terra dos cananeus e Meara, que é dos sidônios, até a Feca, ao limite dos amorreus. E ainda a terra dos gibleus e todo o Líbano para o nascente do sol, desde Baal-Gade, ao pé do Monte Hermon, até a entrada de Ramate. Todos os que habitam nas montanhas, desde o Líbano até Misrefote-Maim, todos os sidônios, eu os lançarei de diante dos filhos de Israel. Reparte, pois, a terra por herança a Israel, como te ordenei. Distribuí, pois, agora a terra por herança às 9 tribos e à meia tribo de Manassés. Com a outra meia tribo, os Rubenitas e os Gaditas já receberam a sua herança da além do Jordão para o Oriente, como já lhes tinha dado Moisés, servo do Senhor. Começando com Aroer, que está à borda do vale de Arnon, mais a cidade que está no meio do vale, todo o planalto de Medeba até Dibom, e todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Hesbom, até ao limite dos filhos de Amon, e Gileade, e o limite dos Gesuritas, e o dos Maacatitas, e todo o monte Hermon, e toda a Bazã até Salca, todo o reino de Og em Bazã, que reinou em Astarote e em Edrei, que ficou do resto dos gigantes, o qual Moisés feriu e expulsou. Porém, os filhos de Israel não desapossaram os Gesuritas, nem os Maacatitas.
Antes, Jesur e Maacate permaneceram no meio de Israel até o dia de hoje. As heranças distribuídas por Moisés. Tão somente a tribo de Levi não deu herança. As ofertas queimadas do Senhor, Deus de Israel, são a sua herança, como já lhe tinha dito. Deu, pois, Moisés à tribo dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, começando o seu território com Aroer, que está à borda do vale de Arnon, mais a cidade que está no meio do vale, e todo o planalto até Medeba, Hesbom e todas as suas cidades que estão no planalto, Dibon, Bamote Baal e Bet Baal Meon, Jaza, Quedemote, Mefaate, Kiriataim, Sibma, Zerete Saar, no monte do vale, Bet Peor, as faldas de Pisga e Bet Gesimote, e todas as cidades do planalto, e todo o reino de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Hesbom, a quem Moisés feriu, como também os príncipes de Midian, Evi, Requem, Zur, Hur e Reba, os príncipes de Seom, moradores da terra. Também os filhos de Israel mataram à espada Balaão, filho de Beor, o adivinho, com outros mais que mataram. A fronteira dos filhos de Ruben é o Jordão e suas imediações. Esta é a herança dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, as cidades com suas aldeias. Deu Moisés a herança à tribo de Gade, a saber, a seus filhos, segundo as suas famílias. Foi o seu território: Jazer, todas as cidades de Gileade e metade da terra dos filhos de Amon, até Aroer, que está defronte de Rabá, desde Esbom até Ramate Mispa e Betonim, e desde Maanim até ao limite de Debir, e no vale, Bet-Arã, Bet-Ninra, Sucote e Zafon, o resto do reino de Seom, rei de Esbom, mais o Jordão e suas imediações, até a extremidade do mar de Quinerete, da além do Jordão para o oriente. Esta é a herança dos filhos de Gade, segundo as suas famílias, as cidades com as suas aldeias. Deu também Moisés herança à meia tribo de Manassés, segundo as suas famílias. Foi o seu território, começando com Maanaim, mais todo o Bazã, todo o reino de Og, rei de Bazã, e todas as aldeias de Jair, que estão em Bazã, 60 cidades. E metade de Gileade, Astarote e Edrei, cidades do reino de Og, em Bazã. Estas foram dadas aos filhos de Maquir, filho de Manassés, a saber, a metade dos filhos de Maquir, segundo as suas famílias. São estas as heranças que Moisés repartiu nas campinas de Moabe, da além do Jordão, na altura de Jericó, para o oriente. Porém, à tribo de Levi, Moisés não deu herança. O Senhor, Deus de Israel, é a sua herança, como já lhes tinha dito. A terra de Canaã distribuída por sorte. São estas as heranças que os filhos de Israel tiveram na terra de Canaã, o que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, lhes fizeram repartir por sorte da sua herança, como o Senhor ordenara por intermédio de Moisés, acerca das 9 tribos e meia. Porquanto as 2 tribos e meia já dera Moisés herança, além do Jordão. Mas aos levitas não tinha dado herança entre seus irmãos. Os filhos de José foram 2 tribos, Manassés e Efraim. Aos levitas não deram herança na terra, senão cidades em que habitassem e os seus arredores para seu gado e para sua possessão. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Josué dá Hebrom a Calebe. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente, a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus.
Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando em Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Dantes, o nome de Hebrom era Quiriate Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra.